Havia um homem chamado Mateus, um cobrador de impostos, traidor para o seu povo, servo de Roma. Ninguém o queria por perto. Mas um dia, uma voz lhe disse: "Segue-me." E naquele instante, tudo mudou. O traidor se tornou discípulo. O rejeitado se tornou testemunha. O pecador se tornou escritor do Evangelho que revela o Rei prometido. Esta é a história do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus não é apenas um livro. É uma porta que se abre para o reino dos céus. De Jerusalém até a Galileia, das multidões nas colinas ao silêncio do Getsêmani, ele registra a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. E hoje você vai percorrer comigo cada capítulo dessa jornada. Mas antes, inscreva-se neste canal, ative o sininho e prepare o coração. Porque a palavra que transformou Mateus ainda transforma vidas hoje. Mateus começa lembrando que Jesus não surgiu do nada. Ele é filho de Abraão, filho de Davi, o Messias prometido. José, em dúvida ao ver Maria grávida, recebe uma visita em sonho. Não temas, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. E então, o menino nasce na pequena Belém, sob o olhar silencioso de pastores e o brilho de uma estrela distante. Magos do Oriente seguem aquela luz, trazendo ouro, incenso e mirra. Mas a fúria de Herodes ameaça a criança. José foge para o Egito. Só depois retorna e cria o menino em Nazaré. Surge uma voz no ermo: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." É João Batista. Ele anuncia o Messias. E um dia, Jesus aparece entre a multidão. Ele entra nas águas do Jordão. Quando sai, o céu se abre e uma voz ecoa: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Logo depois, ele é levado ao deserto. 40 dias de jejum. Satanás o tenta. Mas Jesus responde apenas com as Escrituras e sai vitorioso. Jesus sobe um monte e se senta. As pessoas se aproximam em silêncio e ele começa a ensinar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Ele fala do coração, da luz, do perdão, da oração. Ensina o Pai Nosso e conclui: "Quem ouve estas palavras e as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha." Um leproso se aproxima. Jesus toca sua pele e ele fica limpo. Um centurião romano pede pelo servo, e à distância o servo é curado. Jesus acalma o mar tempestuoso apenas com uma ordem: "Acalma-te." E o vento obedece. Ele envia os 12 discípulos. "Ide, pregai, curai, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai." João Batista preso pergunta: "És tu o Cristo?" Jesus responde: "Os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam." Ele chama os cansados: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E conta parábolas: o semeador, o joio e o trigo, o tesouro escondido. O reino é como uma semente pequena, mas cresce e se torna árvore. 5 pães e 2 peixes, e milhares se saciam. De madrugada, os discípulos veem Jesus andando sobre as águas. Pedro tenta imitá-lo, mas afunda, até ser erguido pela mão do Mestre. No Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus brilha como o sol. Moisés e Elias aparecem. Uma voz ecoa novamente: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Os discípulos perguntam: "Quem é o maior no reino?" Jesus coloca uma criança diante deles. "Quem não se tornar como este pequenino, de modo algum entrará no reino dos céus."
Ele fala sobre perdão, sobre servir e sobre deixar tudo para segui-lo. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. O povo clama: Hosana ao filho de Davi. Ele expulsa os cambistas do templo, confronta os fariseus com parábolas afiadas e pronuncia juízos contra a hipocrisia. No Monte das Oliveiras, ele fala dos sinais do fim, guerras, terremotos, falsos profetas. Conta sobre 10 virgens, 5 preparadas, 5 não. Sobre talentos dados a servos e sobre o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, separará as ovelhas dos bodes. Na última ceia, Jesus reparte o pão. Isto é o meu corpo. E o cálice. Isto é o meu sangue. No Getsêmani, ele ora em agonia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas aceita a vontade do Pai. Preso, julgado, açoitado, coroado de espinhos, pregado na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Quando morre, a terra treme. O véu do templo se rasga. Na manhã do 3º dia, mulheres vão ao túmulo, mas encontram a pedra removida. Um anjo anuncia: Ele não está aqui, ressuscitou. O Cristo vivo aparece aos discípulos e, antes de subir, dá a ordem final: Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esse é o Evangelho de Mateus, de um cobrador de impostos rejeitado, ao testemunho eterno de que Jesus é o Rei, o Messias, o Filho de Deus. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se neste canal. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo da tela e continue mergulhando nas narrativas bíblicas que transformam vidas.